Boa noite, amados. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Obrigado. A gente conhece o pastor Lerto. Agora só uma rápida correção aí, pastor. Eu já era casado, né, naquela época, mas fazia pouco tempo, realmente. Foi em 1996, não foi? 96, 97, eu acho. Foi. Meus amados, como já foi feita a oração, eu vou rapidamente falar sobre o Ministério Águios e depois, na sequência, a gente já vai para a palavra aqui, que conforme aqui mais ou menos o tema, né, que foi passado. Então, o que é o Ministério Águios? Já estivemos aqui algumas vezes e eu já agradeço, viu, pastor Laerte, a confiança. Quem teve aqui, eu acho que a última vez pregando foi a irmã Roliane, né, que é uma das pregadoras aqui do Ministério. E já estivemos aqui, primeira vez, acho que foi o seminário de louvor, né, o workshop, não, simpósio, não foi? Simpósio de louvor. Eu queria louvar a Deus pela vida do pastor Laerte, porque ele é uma pessoa muito boa, né? Porque a gente roubou dele a lida de louvor. Ele inventou de deixar. Ele está dizendo que vai me pegar depois. A gente roubou a lida de louvor e o baterista, não foi? O Ministério Águios. Aí ele inventou de deixar, liberou e pronto. Aleluia. Então o Ministério Águios, irmãos, não é uma igreja, certo? Não é uma denominação. Nós somos um ministério itinerante, ou seja, cada domingo a gente está numa igreja diferente, geralmente, né? Próximo domingo estaremos na Igreja de Cristo, ali do bairro de Santa Teresa, né? A gente diz que é a Igreja de Cristo de Santa Teresa, é um negócio bem religioso. Lá com o pastor Tomás, e você vê esse pessoal do ministério aqui, cada um deles é de uma denominação diferente. Alguns congregam, a maioria congrega na Ibavim, que é a Igreja Batista Vida Nova, ali do pastor Micaías, né? É a mesma igreja, mas é o mesmo pastor que lidera ali, não sei como é que a gente chamaria, o Colégio Batista, né? Então é a igreja lá no colégio também. E é um ministério interdenominacional, ou seja, nós ministramos em todos os tipos de denominações, igrejas mais tradicionais, igrejas batistas, Assembleia de Deus também ministramos, já fomos para a Presbiteriana. Eu e minha esposa, né, Oriana, não pôde estar aqui hoje. Ministramos, inclusive, na igreja anglicana, né, que é aquela que é meio católica, assim. O pastor lá usa aquela não sei como é que está o nome, acho que é batina, né? Ele usa aquelas roupas diferentes, né? Então, o ministério tem sido bem recebido em todas as denominações. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Águios, visite o nosso canal, que é youtube.com/Águios, A-G-U-I-O-S, só isso mesmo, Águios, Ministério de Ensino Cristão, é um ministério de ensino focado nas doutrinas básicas. E temos a banda, né? Mas a banda geralmente só vai quando é para acompanhar o pregador. O ministério, como o ministério é de ensino, em 2019 nós lançamos 2 livros. Esse aqui é um livro meu, Amor, a Verdadeira Natureza de Deus. Eu conto um pouco do meu testemunho e vou ministrar no livro sobre a natureza divina de amor. A Bíblia diz que Deus é amor, lá em 1 João, né, no capítulo 4. E a Bíblia também chama Deus de Pai. Jesus apresentou a Deus como um Pai. E eu cresci, minha infância eu tive um pai ausente, então quando eu me converti a Cristo, em maio de 1995, eu tinha dificuldade em chamar Deus de Pai. Eu chamava Ele de Pai, mas eu não entendia bem como é que Ele poderia ser um Pai para mim. E com o passar dos anos, oração, jejum, buscando na palavra, gradativamente Deus foi se revelando a mim como um Pai que eu nunca tive esse Pai presente, né? Um Pai amoroso. Então eu conto um pouco disso nesse livro, está à disposição dos irmãos, quem quiser comprar, todo o dinheiro volta só para o ministério mesmo. Esse outro livro aqui também foi lançado lá em agosto de 2019, é da irmã Bruna, que é também uma das pregadoras do ministério. Tempo de chorar, tempo de crescer, porque Deus permite o sofrimento.
o casal, né, Bruna e seu esposo, eles perderam um filho e ela passou por todo um processo de luto, um processo de dificuldade mesmo. Eu acompanhei de perto e gradativamente o Senhor foi restaurando a vida dela, do esposo, Walter Cleison, e ela conta também um pouco desse testemunho aqui nesse livro e ministra um pouco sobre a questão do sofrimento humano. Certo, pessoal? Então está à disposição aí dos irmãos. A gente vende os livros, né? Esse aqui está custando 25 e o de Bruna 30. Tá certo? Na internet está à venda também, mas ele é um pouco mais caro por causa dos custos de distribuição. Então, quando a gente vende nos eventos, é mais em conta. Meus amados, então, vamos lá, certo? O título dessa pregação é Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. É uma temática que o pastor Laerte me passou, mas me deu toda a liberdade para eu, de repente, né, ministrar com certa liberdade em cima dessa temática. Então vamos lá. Queria que você abrisse aí, eu não sei, aqui projeta os versículos. Joel capítulo 2, versículo 28, mas fique na liberdade se você quiser apenas ouvir. Em Joel capítulo 2, versículo 28, Deus fala o seguinte: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Né? Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. O contexto aí, se você ler o livro de Joel, no capítulo 1, ele vai falar sobre o que aconteceu com a nação de Israel, como veio a destruição, né? O capítulo 1 fala que o gafanhoto comeu, que o gafanhoto deixou, o outro vem lá e comeu, e por aí vai, e você vê que Deus está falando ali das consequências do pecado sobre o povo de Israel. E aí, lá no capítulo 2, o Senhor começa a falar que chegariam dias de restauração, e chegaria um tempo onde Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E qual é a grande novidade, né? Por que a gente muitas vezes não entende o peso dessa afirmação? Qual é a novidade aqui? O que acontece hoje em dia? Se você sai no meio da rua, perguntar às pessoas: você tem Jesus no seu coração? A maioria das pessoas vai dizer que tem. Eu já vi pessoas totalmente perdidas dizendo que tinha Jesus no coração. Então elas, em inglês tem uma frasezinha que eu não encontrei tradução boa em português, é take for granted. Quem sabe falar inglês aí conhece, né? Take for granted quer dizer, quando você take for granted something, você acha que aquilo ali é concedido, ou seja, você acha que aquilo ali é natural, é normal, é uma coisa que tinha que ser assim, daquele jeito mesmo. Você não entende que aquilo ali não era para ser assim, você não entende que aquilo ali é uma novidade. Por que isso? Porque no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não era dado a todo o povo. No Velho Testamento, apenas algumas categorias, né, algumas pessoas recebiam a graça de ter o Espírito Santo ali se movendo na vida delas. E na verdade, das nações da terra, apenas a nação de Israel foi ali chamada para receber a palavra de Deus, receber o Espírito Santo, em parte, né, pelo menos, e anunciar quem Deus era, o Deus vivo. Então, somente das nações da terra, somente o povo de Israel era a nação ali escolhida. E do povo de Israel, somente os reis, os sacerdotes, profetas e juízes, que eram aquelas pessoas que libertaram Israel de alguns inimigos, somente essas pessoas, elas recebiam uma capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não era para todo mundo. Isso era uma característica ali da velha aliança, não era
não era todo mundo que profetizava, não era todo mundo que recebia direcionamentos específicos de Deus. O povo dependia que os sacerdotes, os profetas, ensinassem os mandamentos do Senhor, e se os sacerdotes e os profetas não ensinassem os mandamentos do Senhor para o povo não tinha o Espírito Santo para falar com eles, para conduzi-los, para guiá-los. O Espírito Santo era algo realmente restrito. Então, quando Deus, através do profeta Joel, fala que viria um tempo que ele derramaria o Espírito Santo, era algo bem diferente. Era uma mudança de paradigma ali que estava sendo anunciada. E isso, irmãos, aconteceu séculos antes de Jesus chegar. Isso não foi algo que Joel profetizou: chegará os dias que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Aí daqui a um ano ou dois, isso aconteceu. Não se sabe exatamente quando é que Joel teve o seu ministério, mas sabe-se que foi pelo menos ali uns 500 anos antes de Cristo. Alguns acreditam que Joel profetizou em 900 antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo. Irmãos, há 500 anos atrás, o Brasil tinha acabado de ser descoberto. Então, foi muito tempo que essa promessa, ela ficou, digamos assim, no papel. E é interessante que aqui no versículo 29 de Joel 2, Deus diz assim, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amado, servo, a palavra servo quer dizer escravo. Às vezes a pessoa já vi gente dizer assim: eu sou servo de Deus, mas não sou escravo de Deus. Mas se você vê a palavra original na Bíblia, eu não sei como é em hebraico, que eu não falo hebraico, mas grego eu falo um pouco, leio, é doulos. É uma palavra só, não existe essa diferença entre servo e escravo. Servo quer dizer escravo. Então Deus está dizendo que do povo dele, até escravos receberiam o Espírito Santo. Se você tivesse um escravo, até ele ia receber o Espírito Santo. Olha só que mudança tremenda. Um negócio que era para reis, para sacerdotes, para juízes, para os libertadores de Israel, para profetas, seria dado a todo o povo, sem restrição. Escravos iriam receber o Espírito Santo. Então isso era muito diferente daquilo que era a mentalidade do povo de Israel debaixo da velha aliança. Agora nós vamos ver o cumprimento dessa promessa, Séculos depois, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, vou abrir aqui. Séculos depois, deixa eu ver, pode abrir aí em Atos capítulo 2, acho que a maioria das pessoas conhece essa passagem. É exatamente a descida do Espírito Santo. Vou ler do versículo 1 ao 4, diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vamos notar só a palavra todos, aqui no versículo 4. No versículo 6, diz assim: E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui em versículos 13,
até o 18, diz assim: e os outros, zombando, disseram: estão cheios de mosto, que é vinho. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto, aí olha só, Pedro aqui, pelo Santo Espírito de Deus, ele já estava cheio do Espírito Santo, Pedro começou a falar que esse evento aqui era exatamente o cumprimento daquela promessa de Deus feita séculos atrás, escrita no livro de Joel. Olha só, e isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E ele começa a dizer também: e farei sinais, prodígios e maravilhas. Então aqui, meus amados, séculos depois dessa promessa feita pelo profeta Joel, Deus estava ali cumprindo essa bênção que é que o Espírito Santo seja derramado sobre todo o seu povo. Então essa promessa de Joel, ela se referia não à velha aliança, não era algo para aquela velha aliança, para a lei de Moisés, não era algo para o Velho Testamento, era algo para a nova aliança, era uma promessa feita para nós que somos cristãos, discípulos de Cristo, de receber a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, dentro de nós. E há uma grande diferença aqui do pessoal do Velho Testamento para o pessoal do Novo Testamento, para nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava dentro das pessoas. Nós vamos ver isso. O Espírito Santo, ele não habitava no espírito do homem. Por quê? Porque, como o nome dele já diz, ele é um Espírito Santo. E na velha aliança não havia o novo nascimento. O novo nascimento, ou seja, o nascimento do Espírito dentro de nós, nós recebemos um novo Espírito, ele é característico da nova aliança em Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Jesus fala sobre esse novo nascimento, ele fala que era necessário ali, ele estava falando para Nicodemos, que era aquele líder judeu, era mestre em Israel, e Jesus disse que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. Jesus trouxe o novo nascimento. Isso era predito lá em Ezequiel. Deus disse que viria dias em que Deus colocaria um espírito novo dentro dos homens. Ele colocaria o espírito novo dentro dos homens, colocaria a palavra dele dentro do coração dos homens, porque os homens não conseguiam manter a palavra dele. Então Deus faria uma nova aliança com a casa de Israel. Deus prometeu isso, e aí ele colocaria o seu espírito dentro desse espírito novo. Então não era possível esse cumprimento da promessa de Joel sem que viesse Jesus e Jesus morresse em nosso lugar e nos tornasse novas criaturas em espírito. Aí sim, nós, como novas criaturas em espírito, o Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. E o Espírito Santo, ele não fica entrando e saindo de você, ele habita dentro de nós. Nós vamos ver isso aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18. Jesus está aqui falando para os seus discípulos, João 14, 16 a 18, e diz assim:
E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco até amanhã. Amém, irmão? Não. Tem isso não na Bíblia. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ih, tá fraco. Vamos lá, sem entender não, mas vamos continuar, vocês vão entender. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo, irmão, você sabe quem é o Espírito Santo? Não se preocupe, que aqui não cai não, né? Já teve algum pregador que caiu aqui? Ainda, se o cara está muito cheio do Espírito Santo, ele fica meio que embriagado, né? Pode cair. Irmão, você sabe quem é o Espírito Santo? Eu vou dizer como eu sempre digo nas igrejas, né? Os irmãos, se eu disser alguma coisa fora da doutrina, tu ajeita depois, né? Porque o bom do ministério itinerante é isso. A gente chega, prega o que quer e deixa para o pastor a bomba, né? Volta para cá. Quem é o Espírito Santo? Irmãos, tem um ensinamento que eu dou, está no canal do Ministério Águios. Depois você pode pesquisar lá se você se interessar por esse assunto. Eu acho um assunto de extrema importância para a igreja e que eu acho que poucas pessoas ensinam sobre isso aqui no Brasil e até fora do Brasil. É o tema Espírito, Alma e Corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23, a palavra de Deus diz que nós somos formados de 3 partes: Espírito, alma e corpo. O espírito humano, ele é um ser que não é deste mundo. O mundo espiritual, ele é um mundo à parte do mundo físico. O espírito humano, ele foi criado por Deus, lá no Éden, né? Deus criou o homem dividido por essas 3 partes, e ele a palavra espírito, tanto em hebraico como em grego, quer dizer sopro, vento, hálito, que é uma parte imaterial do homem, e ele pertence a um mundo espiritual. Deus, por exemplo, ele é espírito. Jesus disse isso lá em João capítulo 4. Deus é espírito, e nós também temos um espírito. Espírito, irmãos, eu vou dizer uma revelação aqui para vocês. Espírito não se sente. Quem está sentindo a presença de Deus aqui? Levanta a mão. Alguns levantaram. Quem não está sentindo a presença de Deus? Quem não levantou, né? Eu estou entendendo? Agora eu pergunto a você, Deus está aqui, sim ou não? Quem está sentindo a presença de um anjo agora, aqui? Pode ser sincero, levanta a mão. Eu não estou, então não vou levantar. Quem está sentindo a presença de um anjo aqui? Ninguém. Agora, você sabia que aqui existem muitos anjos? Eles estão aqui agora. Você não está sentindo nada. Quem está sentindo o seu espírito agora? Você está sentindo o seu espírito aí? Sim ou não? Eu não estou sentindo meu espírito não, mas eu sei que ele está aqui, porque senão eu não estava pregando aqui, eu estava morto, né? Em Tiago diz: o corpo sem o espírito está morto. Irmãos, o espírito, o mundo espiritual não pode ser sentido com seu corpo, nem com seu intelecto. O mundo espiritual, ele existe, se você sente ou não, ele existe. Você precisa discernir ele pela palavra. É a palavra que revela como é Deus, quem é Deus. Se você sente ou não, isso não é indiferente. Se você sente a presença de Deus ou não num culto, é indiferente. Porque Deus, ele é espírito. Se você não sente nada, ele é espírito, ele está. Se você não está sentindo a presença de um anjo, ele está do seu lado, porque a palavra de Deus revela que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Minha esposa, a Oriana, que não pôde vir hoje, quando ela foi cheia do Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, ela não falou línguas estranhas. Eu sei que o pastor já conversou, né? Ele já está ensinando sobre esse assunto,
Eu não vou poder ensinar tudo o que eu sei, porque não ia, uma pregação só não dá, né? Mas a gente estava orando por ela lá na missão evangélica na época. Ela começou a sentir um calor muito forte, e Deus abriu os olhos dela, ela começou a ver anjos. Onde ela ia, ela via anjos. Foi um negocinho até perturbador. A gente voltando para casa, eu estou vendo um anjo aqui em cima, estou vendo um anjo aqui do lado. Foi um negocinho que ficou vários dias, ela ficava vendo o anjo o tempo todo, aí depois começou a diminuir, aí ela parou de ver, mas ela muitas vezes percebia que tinha, mas depois parou. Por quê? Porque ela começou a entender pela palavra que os anjos estavam lá. Por que eu estou querendo chamar a atenção disso? Porque o mundo espiritual, ele precisa ser conhecido. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. O que é alma? A palavra grega para alma é psurre, que a gente brasileira, né, como psique. É a palavra alma, é o seu eu psicológico. A forma que você entende seus pensamentos, suas emoções, seus sentimentos, isso é alma. Aqui no Brasil a gente diz, eu vi uma alma penada, né? Como se alma fosse espírito, mas alma e espírito na Bíblia são coisas diferentes, certo? Espírito é Deus, é anjo, é o nosso espírito, pertence ao mundo espiritual. A alma é o nosso psicológico, psique, do grego. Então, quando eu estou aqui, vou citar um caso aqui bem inusitado lá, que aconteceu acho que foi com o pastor Elian Moreira ali, da Vitória Cristã, que parece que estavam numa vigília, o irmão se levantou lá dizendo que eis que está presente conosco o apóstolo Paulo. É uma sessão espírita. E o pastor, que era o pai dele, né, o pai do Elian e de Eliel Moreira, foi lá e disse, irmão, veja se minha avó está aí também. Aí, irmãos, então eu preciso conhecer a palavra para discernir o mundo espiritual. Ela vem por discernimento. Eu não estou dizendo que é errado você sentir a presença de Deus, não estou dizendo isso. Não estou dizendo que é errado você ver um anjo, por exemplo. Não é errado, essas coisas estão na Bíblia, mas a gente não pode ser guiado pelos sentimentos, e temos que ter muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque somente a palavra de Deus escrita, né, a palavra escrita de Deus é que vai fazer você discernir se isso é da sua alma, né, ou se é realmente do seu espírito. Certo? E como vocês estão numa busca aqui, né, o pastor conversou comigo, estão numa busca pelos dons, e eu vou já jogar algumas coisas aqui. Os dons do Espírito Santo são bênção para a igreja, eles são necessários. Eu acho que a igreja, ela precisa dos dons, mas eles não estão acima da palavra. Sempre a palavra, ela é o fundamento, sempre a palavra é principal. Se você começar a ter uma visão e começar a ter, aqui nesse lugar, vou usar aquele mesmo exemplo, estou vendo aqui sua avó que morreu não sei onde, isso não é de Deus, não é Deus, isso aí não é revelação de Deus não, pode ser da sua cabeça, da sua alma, ou pode ser um demônio. Então os dons do Espírito Santo precisam sempre ser julgados pela palavra. Igrejas que não têm ensinamento da palavra, mas tentam andar nos dons, erram bastante. E se torna acontece coisas perigosas, que a gente já viu aí pessoas até se desviar do evangelho, rejeitar muitas vezes o evangelho por causa de falsas profecias, falsas visões. Então a palavra é o nosso porto seguro. A palavra, né, o entendimento do Novo Testamento é fundamental e precisa vir em primeiro lugar. E claro,
conectado com a palavra, os dons do Espírito Santo são bênção, são necessários, e a igreja fica deficiente se não tiver. E quem opera os dons é o Espírito Santo. Quais são os dons? Há variações nas doutrinas, mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, logo no começo do capítulo, ele fala de alguns dons, pelo menos ali está listado 9 dons, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé, os dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. São os 9 dons do Espírito Santo. E para que você possa fluir nesses dons, você precisa ter o Espírito Santo. Veja, isso era coisa no Velho Testamento, só profeta, meu filho. Só profeta. Nem rei, não era rei. Davi era rei, mas ele era profeta também. Só profeta tinha à disposição dons do Espírito Santo. Mas veja que a promessa feita em Joel era para todo mundo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciões, né? Anciãos. Anciãos, eu acho, né? Vossos velhos, os velhos vão ter sonho, revelação. Eu acho que eu estou ficando velho, porque de vez em quando vem um sonho estranho, revelação. Ou é sonho ou aquela feijoada aqui, né, que você comeu não fez bem, e você teve um revelamento. Então, irmãos, o mundo não pode receber o Espírito Santo. Isso é para nós, para o povo de Deus, para a igreja. Isso é um privilégio, é muito melhor do que o Velho Testamento. O Velho Testamento era só para aqueles grupos exclusivos. Agora é para todos. Eu me lembro quando eu era novo convertido, eu comecei a aprender sobre esses dons aqui, e eu comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus em jejum. Vocês ouviram sobre jejum, né? Eu vi uma ministração sua. Comecei a jejuar, eu era novo convertido, eu não tinha muito conhecimento da palavra. E Deus começou a me usar. Eu fazia parte do discipulado lá, a gente começou a orar, começava a vir coisas, eu começava a falar para as pessoas, e as pessoas começaram, meu Deus, o que é isso? Deus está falando aqui. Isso é para nós, isso é para todos nós, certo? Desculpa, eu estou me recuperando aqui. Então, vou concluir aqui, João capítulo 14, versículo 16 a 18. Jesus prometeu, faz parte da nossa salvação, receber o Espírito de Deus dentro de nós. E ele diz aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso aqui, eu acho que quando a gente lê em português, a gente perde um pouquinho da força, né? Em grego fica bem claro, quando você lê esse versículo originalmente, porque ele diz, ele está com vocês, né? O Espírito Santo, ele estava com os discípulos naquele momento, através de Jesus. Mas Jesus está dizendo, ele está agora com vocês, mas ele estará dentro de vocês. Então, muitos de nós gostaríamos de ter a presença física de Jesus aqui, não é? Eu queria tanto que Jesus estivesse aqui para me orientar, para me consolar, para orar por mim. Mas Jesus, em outra parte do Evangelho, ele diz assim, que é melhor que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por quê? Porque agora a presença de Jesus, ela não está mais contida dentro de um corpo, como era ali naquele tempo que Jesus estava caminhando entre os discípulos. A presença de Jesus hoje, ela está dentro de nós. Se eu não consigo aproveitar tanto essa presença, é falta de entendimento. Como eu falei, o mundo espiritual precisa ser discernido pela palavra, pela revelação da palavra. Olha só o que Jesus falou: vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Meus amados, então Jesus não nos deixou órfãos. Ele voltou para nós. Hoje o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós precisamos compreender, receber o Espírito Santo. Assim que aconteceu aqui, Atos capítulo 2, a igreja primitiva começou a evangelizar, começou a pregar, e este mesmo Espírito Santo começou a operar na vida das pessoas. Eu vou ler algumas passagens apenas aqui, de Atos capítulo 10, vou ler do versículo 42 a 46, diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Só contextualizando aqui, o apóstolo Pedro está pregando para um homem chamado Cornélio e sua família, os vizinhos, e era a primeira vez que gentios, ou seja, não judeus, estavam sendo evangelizados. Até este momento aqui, a igreja era feita somente de judeus. Aqui era a primeira vez e Deus teve de tratar Pedro: olha, vai vir um homem chamado, vai vir um pessoal aqui atrás de você, vá com eles. Aí Pedro foi, e era para evangelizar os gentios. E aí o que aconteceu? Pedro estava pregando ainda, ele diz assim: e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Olha só, é interessante que para um judeu, o gentio, ele era um ser inferior. Os judeus, por exemplo, não comiam em casa de gentios. Eles não tinham essa comunhão de sentar na mesma mesa, não tinha isso. Então, para eles, gentio era servo. Não, a lei de Moisés não permitia que você escravizasse um outro judeu, mas permitia que você tivesse escravos que fossem gentios. Então, para um judeu, gentio era sinônimo de escravo. Eles consideravam realmente que o gentio não tinha o mesmo nível ali do judeu. E aí Deus teve de tratar Pedro para mostrar que os gentios também receberiam o Espírito Santo. E aí, a partir daí, os gentios começaram a ser evangelizados também, começaram a receber Cristo e o Espírito Santo. Vamos ler aqui em Atos 13, 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Olha, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Olha como é interessante. Então o Espírito Santo era quem falava com as pessoas para separar elas para o ministério. O Espírito Santo é que dizia agora: apartai-me agora para a obra que eu os tenho chamado. Então Deus, pelo Espírito Santo, foi falando com Paulo, com Saulo, aqui, Barnabé, e quando chegou o momento, o Espírito Santo separou eles. Que coisa maravilhosa. Então a igreja que vive, que anda em comunhão com o Espírito Santo, que conhece os dons espirituais, é uma igreja que ela não é democrática. É até um palavrão dizer isso, porque tem gente que acha que a democracia é a solução de tudo. No reino de Deus não é democracia, O reino é reino, reino é monarquia. O reino de Deus não é democrático. Ou você aceita o rei que vem nele, ou você nem entra. Na igreja primitiva, quem levantava as pessoas para a obra de Deus era o Espírito Santo. Irmãos, e Deus não muda. A palavra de Deus é a mesma. Nós precisamos do Espírito Santo
do mesmo jeito que os apóstolos que andaram com Jesus precisavam. Nós precisamos. E o grande problema que nós temos na igreja, um deles, é a falta do Espírito Santo na igreja. Ele está na igreja, mas falta essa comunhão, faltam os dons, faltam essa comunicação. O Espírito de Deus, ele está aqui no nosso meio, ele quer falar com você, ele quer levantar obreiros para essa igreja, ele quer enviar missionários, ele quer agir, ele quer consolar, ele é o consolador, ele quer edificar, e nós precisamos compreender quem é esse Espírito Santo, buscar os dons, buscar a presença do Espírito Santo, para que ele possa operar da mesma maneira. Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Tiago capítulo 1 diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, a palavra de Deus não muda. É o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, é o mesmo Espírito Santo. Quem mudou foi a igreja. Quem muda somos nós. Então a gente muitas vezes, eu não estou falando desta igreja, nem estou falando no geral. Muitas vezes nós substituímos o Espírito Santo pela votação. Vamos fazer uma votação aqui, escolher quem é o pastor da igreja. Aí forma-se a facção A, partido B, e vamos fazer uma campanha de eleição para saber quem vai liderar o ministério tal. E a gente esquece que no reino de Deus não é assim. O reino de Deus é Deus quem levanta, meu amigo. E o Espírito Santo, se ele for colocado de lado, vai ter consequência. A igreja vai morrer. Porque ele é o Espírito da vida. O Espírito da verdade. Então eu fiquei muito feliz quando conversei com o pastor Laerte e ele falou, foi o que Deus colocou no coração dele, de buscar o Espírito Santo, de buscar os dons. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele diz: procurai com zelo os melhores dons, sobretudo de profetizai. Essa palavra zelo não é zelo de cuidado, porque às vezes diz, não, fulano é muito zeloso, né? Tem muito cuidado com as coisas, vamos procurar o Espírito Santo com muito cuidado, tem que ter muito cuidado, né? Não é isso, é zelo de fervor. Precisamos buscar os dons com fervor. A palavra do Senhor diz, né? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de qualquer jeito. Não é assim. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes no domingo à noite. Não. É de todo o coração. De todo o coração quer dizer com todo o seu coração, de sentimento, de ânimo, de tempo. Então o Espírito Santo, ele está aqui, ele foi dado para a igreja, mas nós precisamos buscar, entender. Não é buscar como se ele estivesse muito longe lá no céu. Não, o Espírito Santo voltou para o céu, a gente tem que fazer de novo, vem de novo como em Pentecoste, Senhor, e nós cantamos muito isso, né? Volta Jesus, volta Espírito Santo, vem de novo como em Pentecoste. O problema é que o Espírito Santo nunca foi embora. O Espírito Santo nunca foi embora. Ele continua aqui, né? O mesmo Deus, como eu falei. Então o Espírito Santo está aqui. Nós é que precisamos compreender, conhecê-lo. Então, irmãos, aqui em Atos nós vemos que a igreja evangelizava. Eles começaram a evangelizar e ganhar ali o Império Romano, e era um trabalho em conjunto, o Espírito Santo junto com a igreja, né, ensinando a palavra do Senhor. Era o Espírito Santo que concedia dons. A gente viu aqui em Atos 10 que eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas, magnificar a Deus, louvar, adorar a Deus. Aqui em Atos 13, do 8 ao 12, tem um caso de um encantador, né? Elimas, o encantador.
Ele começou a atrapalhar a evangelização lá do apóstolo Paulo. Aí olha só o que é que diz aqui. Está em Atos 13, 8-12. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Olha só, meus amados, Paulo estava cheio do Espírito Santo. Como diz aquele vídeo, né? Você já viu pregando a briba? Já viu aquele vídeo? Pregando a briba? O irmão cheiro do Espírito Santo. O irmão pregando. E fulano estava cheiro do Espírito Santo. Cheiro do poder de Deus, né? Amados, Paulo estava cheio do Espírito Santo. E ele fez o homem ficar cego. O cara estava atrapalhando a evangelização. Já pensou a gente aqui cheio do Espírito Santo? Aí começa a perseguição, começa o povo atrapalhando. A pessoa, pastor Laerte, filho do diabo, fique cego, seu infeliz. E a coisa acontecendo, milagres, sinais. Olha só, o cara era uma autoridade, um procônsul. Irmãos, para convencer, nós trabalhávamos, quando a gente estava pastoreando, aqui agora estou só com o Ministério Águas, mas nós trabalhávamos em comunidades bastante carentes. E é mais fácil você convencer uma pessoa que é mais humilde, analfabeta. A maioria das pessoas da nossa igreja, não diria a maioria, mas a metade é analfabeta. Então você chega e o que você disser, ela geralmente recebe, né? Agora você chega uma pessoa intelectual, uma pessoa com doutorado, sei lá, uma graduação, 2, 3, doutorado, pessoa muito viajada, muito culta, ela não vai receber qualquer coisa que você disser, não. Não recebe mesmo. Vai lhe contestar. Agora, quando ela vê um milagre, quando ela está doente, ou um filho, ou alguma coisa assim, e você ora, e Deus opera um milagre, aí é diferente. Claro que ela tem que estar com o coração aberto para isso, né? Muitas pessoas estão, irmãos, com o coração aberto. Milagre não vai fazer a pessoa crer em Jesus, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, uma parte acreditou, a outra parte foi encontrar para os sacerdotes. E ali eles decidiram que ia matar Jesus, né? Então, não estou dizendo que o fato de a pessoa, né, ver um milagre quer dizer que ela vai se converter, não. Mas aqui a Bíblia diz que o procônsul, né, que era uma autoridade, ele ficou maravilhado quando ele viu aquilo ali e acreditou na mensagem. Então, o que é que está acontecendo? A igreja, né, o cristianismo, quando você tira o Espírito Santo, ele vira uma religião. Vira uma religião morta. Muitas igrejas, elas estão substituindo o Espírito Santo por boa música. Entenda aqui, o pastor sabe que não estou criticando aqui a igreja, não. A gente vai em todo tipo de igreja. E temos diversos tipos de ambientes. Já fomos em igreja que é toda pintada de preto, outra tem uma cruz aqui, outra. Cada um é diferente. Cada um vai seguir a sua ideia do que acha melhor, mais confortável, etc. Mas nós não podemos substituir o Espírito Santo por boa música. E eu digo isso como pastor também. Quando nós começamos a igreja lá, havia uma tendência na pessoa de investir totalmente na música. Muitas igrejas têm caído nesse engano de que a unção do Espírito Santo, ela precisa que tenha uma super mega hiper banda, tem que ter jogo de luz, tem que ser não sei o que, aí vamos inventar um monte de tipo de festa e não sei o que lá. Não tem, como eu estou dizendo, certo? Julgo que eu estou dizendo, não é problema nada disso. O problema é você substituir o Espírito Santo por isso.
por festas, por só a boa música, não é uma adoração mesmo de coração. Porque já eu não vou entrar nesse assunto, mas como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Adorando a Deus. Como é que eu me encho do Espírito Santo? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando de vós com o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É assim que você se enche do Espírito Santo. É através do louvor, da adoração e de uma vida de submissão à palavra de Deus. Então, pode chamar a gente de novo, viu? Não é criticando aqui. Como a gente diz, a gente vai para todo tipo de igreja. Mas a igreja está indo no caminho certo. Jejum. Eu vi a ministração, jejum não muda Deus. Nada muda Deus, porque Ele é imutável. Você não precisa pegar, como alguns dizem, né? Vamos pegar aqui no chifre do altar e segurar até Deus mandar a bênção e segurar. O Espírito Santo, ele foi dado à igreja. Ele foi dado. Ele é nosso, no sentido não que eu possuo ele, mas que ele é para estar comigo. Ele é meu amigo. Ele é meu consolador. O Espírito Santo, ele está disponível, mas tudo no reino de Deus precisa ser buscado. Mateus 6,33, bem conhecido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ora, o reino de Deus está dentro de nós aqui, ele está aqui, mas nós precisamos buscar. A sabedoria de Deus, ela está disponível em Cristo, mas nós precisamos buscar. Provérbios capítulo 2, de se eu elevar minha voz, né, se eu buscar como a tesouro escondido, eu vou encontrar a sabedoria de Deus. Eu preciso buscar. Então o Espírito Santo, não é Deus que vai reter o Espírito Santo de você. Eu tinha essa concepção, quando eu me converti a Cristo, eu me converti numa igreja que acreditava nisso, mas as pessoas não falavam muito sobre essa questão do Espírito Santo, dons, essas coisas, ele não falava muito sobre isso não, mas acreditava. E eu fiquei curioso, eu comecei a ler alguma coisa, só que eu vi a dificuldade de algumas pessoas lá. Tinha pessoas que tinham muitos anos e queriam receber o Espírito Santo e falar em línguas e profetizar essas coisas, essa parte de dons, né, que vocês estão aprendendo aí. Mas eu achava que eu era muito indigno de receber esse tipo de coisa. Então, na minha mente eu comecei a criar algumas coisas, algumas ideias. Eu disse, não, eu só vou receber o Espírito Santo quando eu me batizar nas águas. Aí depois eu disse, não, eu só vou receber o Espírito Santo quando eu tiver lido a Bíblia todinha. Eu botei isso na minha mente. Enquanto eu não ler a Bíblia toda, eu acho que Ele não vai me dar esse Espírito Santo, não. E eu fiquei colocando essas coisas na minha cabeça. Até que eu li um livreto sobre esse assunto, e o livro mostrava algo muito importante que nós vamos ver agora. Vamos abrir quem quiser, né? Abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 3, versículos 1 a 5. Gálatas 3, versículos 1 a 5. Eu não sei quanto tempo é, mas eu vou encerrar com essa parte aqui, tá bom? Esqueci de perguntar aí o tempo dele. Tem tempo ainda, pastor? Agora que eu vi aquele relógio ali. Estou mais perto de concluir. Então, queridos, antes de ler essa passagem aqui, de Gálatas 3, 1 a 5, queria só enfatizar algo que eu sempre falo nos meus estudos ou pregações, quando cabe, que é a importância de nós, como cristãos, entendermos a diferença entre a velha aliança e a nova aliança. Nós já vimos uma das diferenças aqui, é que a velha aliança, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas categorias de pessoas, mas não era sobre todas as pessoas, e nem ele habitava no espírito humano. Na nova aliança nós temos um novo nascimento,
onde o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. E todos nós podemos receber a capacitação do Espírito Santo para dons espirituais, ouvir a sua voz, ser guiado pelo Espírito Santo. Tudo isso é para nós na nova aliança. Então é muito importante entendermos a diferença entre a velha e a nova aliança. Eu ouvia muito essa história quando eu era novo convertido, de que quando Deus queria falar alguma coisa que era muito importante, Ele falava 3 vezes. Não sei se quem já ouviu isso aqui. Então, por exemplo, a salvação vem pela fé. Então Deus fala 3 vezes isso no Novo Testamento, né? Há 3 menções lá de Malaquias que diz: o justo viverá da fé. Pois bem, não estou dizendo que isso é certo ou errado, essa questão do 3, mas eu acho que quando Deus quer enfatizar uma coisa, Ele vai falar 3 vezes. Quando Ele foi perguntar a Pedro se Pedro o amava, Ele disse 3 vezes, né? A questão do galo cantar também, Ele disse: 3 vezes me negarás. Pois bem, no Novo Testamento, Deus, entre aspas, né? Se Deus pudesse se preocupar, poderíamos dizer, Deus se preocupou tanto em ensinar à igreja essa questão do Velho Testamento e do Novo Testamento, que Deus colocou 3 livros que só falam sobre isso no Novo Testamento. Tem 3 livros no Novo Testamento que foram escritos exclusivamente para explicar: olha, o Velho Testamento era assim, agora na graça de Jesus Cristo é assim. 3 livros. O primeiro é Gálatas. O primeiro não na ordem cronológica, não na ordem dos livros, certo? Do cânon. Mas o primeiro que eu digo é o mais simples de ser entendido, é o livro de Gálatas. Ele vem tratando sobre esse assunto. Olha, na nova aliança é assim. Lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: olha, quem vier trazer um evangelho diferente desse que vocês já ouviram, seja anátema, maldito, né? Anátema era separado para destruição. O outro livro é Romanos e o outro é Hebreus, que eu diria que Hebreus é o mais complicadozinho, mais dificilzinho. É só para tratar essa questão. Por quê? Porque na época do Novo Testamento, o evangelho estava sendo pregado para todos, judeus e não judeus, os gentios. Mas os judeus iam lá dizendo: eles têm que guardar a lei de Moisés, eles têm que praticar essas obras da lei de Moisés, o Velho Testamento, senão não vai ser salvo. Isso deu uma confusão grande naquela época. Paulo foi perseguido por causa disso, porque ele dizia que não era necessário guardar a lei de Moisés. Mas eu vou explicar por que eu estou tratando disso. Então, quando a gente vai buscar receber os dons do Espírito Santo, o enchimento de poder, capacitação de Deus, direcionamento de Deus, nós precisamos entender que tudo isso é um presente de Deus para a sua igreja. Não é por merecimento. Você não precisa ler a Bíblia toda para poder ser cheio do Espírito Santo, profetizar, falar dos dons. Eu não vou explicar a questão dos dons, vou deixar, né, que a igreja está buscando isso aí. Mas você não precisa ler a Bíblia toda. Você não precisa, como ser nem batizado nas águas você precisa. Você não precisa fazer nenhum tipo de obra para você ganhar o direito de receber o Espírito Santo. Você não precisa disso. Não estou dizendo que as obras não são importantes, né? O que eu estou dizendo é que, assim como você chegou até Jesus, muitos, eu vou dizer até por mim, quando eu me converti ao Senhor, em maio de 1995, eu tinha uma namorada, eu já era casado com a Oriana, eu tinha uma namorada no Ceará. Eu era músico do mundo, né? Eu tinha uma namorada no Ceará e correspondia com cartas. Eu bebia toda a vida antes de... Bebia e não era nem cerveja, era cachaça mesmo. Eu só tocava, como a gente dizia, só tocava calibrado. Minha boca, toda frase que eu falava tinha palavrão no meio. Eu era viciado em pornografia.
E quando eu me converti a Cristo, eu entrei pela primeira vez na igreja evangélica. Desse jeito que vocês ouviram, eu furtava. Mas quando eu entrei na primeira vez na igreja evangélica, Deus me recebeu como seu filho. Eu me converti ali, Ele me recebeu como filho dEle. Ele me limpou, Ele me purificou. Eu ainda levei muito tempo para ir tirando essas coisas erradas, pensamentos, emoções. Mas Deus me amou de tal maneira que Ele me recebeu como seu filho. Eu fui tornado filho de Deus, eu faço parte da família de Deus. E olha como é que eu era. Por isso é que Paulo diz: se Deus não poupou o seu único filho, como também não nos dará com Ele todas as coisas? Então Deus jamais vai reter o Espírito Santo para você, porque Ele te deu o maior presente que Ele poderia ter dado. Ele te deu Jesus, Ele te deu a filiação. Então o Espírito Santo, meu irmão, não é um presente para você que é muito santo. O Espírito Santo, ele foi dado para te ajudar a ser santo. Sem Ele você não consegue mesmo. Então Ele tem que entrar em você, Ele tem que vir na sua mente, Ele tem que falar com você, Ele tem que te encher. Você precisa se encher do Espírito Santo. É um processo diário. E aí Ele vai te fazer andar em santidade. E aqui em Gálatas, Paulo diz exatamente isso, com outras palavras, né? Em Gálatas 3, 1 a 5, ele diz, olha só o que é que ele diz. A tradução ficou light. Ele diz assim: ó insensatos Gálatas. Mas se você ver a palavra original, ele está quase dizendo assim: seus burros. Tem umas palavras em grego assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, à voz perante os olhos de quem Cristo Jesus foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quiseram saber de vocês: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que foi que você fez para se tornar filho de Deus? Nada, irmãos. A salvação é grátis, é de graça. Você crê. Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí ele fala das obras depois, viu, lá em Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados para as boas obras. É diferente. Você vem do jeito que está e recebe a salvação, recebe o Espírito Santo, e aí você vai começar a andar em boas obras, fruto do Espírito. Precisa estar conectado. Dons, fruto. Eu profetizo, mas também ando em amor. Não adianta eu estar aqui profetizando, dizendo assim diz o Senhor, e estou assistindo pornografia aqui, mentindo, enganando. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Você pode ser usado por Deus tendo uma vida toda desmantelada. Por quê? Porque é uma graça. E Deus muitas vezes dá tempo para você. Muitas vezes não, Deus dá tempo. Uma criança na fé, ela não tem como ser uma pessoa madura. Ela leva tempo, ela vai precisar do Espírito Santo para ajudá-la. Eu me lembro que eu comecei a profetizar, a orar em línguas, a interpretar línguas, eu era novo convertido. Porque eu busquei somente isso. Não é por merecimento, isso precisa estar dentro da mente de vocês. Eu até conversei com o pastor antes, mostrei, pastor, eu quero falar sobre isso. Eu quero enfatizar, se você não aprendeu nada hoje, mas está aí na live, entenda uma coisa: você não recebe o Espírito Santo por merecimento, é graça, faz parte da salvação, a presença do Espírito de Deus dentro de nós. Aí ele diz: queria saber isso, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne
O versículo 5 ele diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então isso aqui é importante, é base. Vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar os dons, vamos buscar línguas estranhas, o que é isso? Aí o pastor vai explicar bem direitinho, interpretação de língua, como é que funciona a profecia, como é que se usa os dons no culto, né? Infelizmente, nós temos aí duas categorias de igreja, que é uma crítica, certo? Eu vou fazer uma crítica minha, eu me responsabilizo, não tem nada a ver com a igreja aqui, é uma crítica minha. Eu acho que muitas vezes as igrejas que acreditam no Espírito Santo, nos dons, elas não sabem usar. Não estou dizendo que é todas, mas muitas não sabem usar. E outras igrejas que estudam tanto a Bíblia não praticam os dons. Então nós temos igrejas que creem, mas não sabem usar. E nós temos igrejas que estudam muito a palavra, mas também não têm dom. Fica só na letra mesmo. Então tem que ter um equilíbrio. A Bíblia ensina como usar os dons. Nós precisamos aprender, porque senão vira bagunça. Vira bagunça. Dom espiritual sem conhecimento das Escrituras é perigoso e vira bagunça. Tem que ter conhecimento das Escrituras. E quando eu falo em bagunça, não estou dizendo aqui a questão do reteté, estilos musicais. Eu não estou entrando nisso não. Tem gente, a igreja não pode ter forró, a igreja não pode ter funk. Isso aí fica com a igreja local. Eu não vou dizer nada, eu não estou dizendo nada sobre isso não. Estou dizendo assim, tem que ter o equilíbrio da palavra. Por quê? Toda profecia precisa ser julgada. Isso está escrito, irmãos. 1 Coríntios capítulo 14. Se houverem profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. 1 Tessalonicenses, que eu falei 5. Não desprezeis os dons, né? Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Então, a profecia precisa ser julgada. E ele diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Ou seja, quando alguém está profetizando, não é o Espírito Santo. Eita heresia. O pastor Rafa ficou careca já, de preocupado. Irmãos, está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 14, que falando do profeta, né? Ele diz: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. E ele está falando sobre, se você quer profetizar, seja um depois dos outros. Ou seja, o Espírito Santo fala uma coisa ao seu espírito e você vai falar ou não se tiver a oportunidade. Tem gente que acha que profecia é uma possessão do Espírito Santo. O Espírito Santo possui você e você se tempo todinho, é isso que eu te digo, e começa, é uma possessão. Não é assim, não é assim, viu? Onde é que está escrito isso? 1 Coríntios capítulo 14. Fale um depois dos outros. Então você tem controle, não é uma coisa descontrolada. Eu já vi gente, ouvi falar, não estava ao vivo, mas já vi pessoas jogar banco da cadeira para cima, dizendo que era o Espírito Santo. O Espírito Santo agora virou baderneiro, foi? Pegar o banco e jogar para cima. Teve um pastor lá, o pastor da igreja, quando eu me converti, ele disse que a irmã chegou para ele e disse: pastor, Deus me mostrou uma caixa em cima da sua cabeça. Aí ele: tá certo, eu quero dizer, não, só vi isso, uma caixa em cima da sua cabeça. Então, sem conhecimento da palavra, vai ter muita coisa louca acontecendo, que infelizmente é o que acontece. As igrejas acreditam nos dons, mas pela falta de conhecimento, dá lugar a muita coisa estranha, certo? Então, mas é essa a palavra de ensino. Se eu ter alguma coisa mais no meu roteiro, não, pronto. Tem um outro ponto aqui, o último ponto que eu coloquei aqui no meu roteiro, antes de encerrar, mas é uma coisa que eu acho que o pastor da igreja, com a equipe, né, de pregadores, eu não sei bem como é que funciona aqui, deverá trazer luz sobre essa questão. Eu vou só lançar. Muitas pessoas dizem assim, há toda uma doutrina em cima disso, né? Quando eu me converti a Jesus, eu já tenho o Espírito Santo. E eu concordo.
Lá em Romanos capítulo 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você só tem condições de se converter a Cristo se o Espírito Santo convencer você, e ele vai fazer parte ele vai estar em você, no seu espírito. Contudo, quando a gente fala em dons espirituais, batismo no Espírito Santo e os milagres de dons, nós não estamos falando do Espírito Santo habitando no seu espírito. Nós estamos falando do Espírito Santo, ele agindo na sua alma. E aí vem esse ensinamento que eu falei, espiritual e corpo, é um ensinamento um pouco mais extenso, mas ele é muito importante a gente entender. Quando a pessoa está profetizando, está tendo visões, Deus está falando, o Espírito Santo não está agindo de espírito para espírito. O Espírito Santo está agindo na sua alma, no seu intelecto, ele vai afetar as suas emoções. E por padrão, nosso intelecto, nossas emoções, ele não está o tempo todo cheio do Espírito Santo. Tipo, eu estou aqui trabalhando, nem sempre meus pensamentos estão só na Bíblia, só na palavra de Deus, só nos céus. Às vezes eu estou aqui com um cliente, o cliente xinga, eu estou aqui preocupado. Então meus pensamentos não estão cheios do Espírito Santo. Às vezes eu estou aqui no trânsito, aí alguém me corta, aí eu começo a ficar com raiva, xinga a pessoa. Então veja que o Espírito Santo não está nos seus sentimentos nesse momento. Ele não está. Não é o Espírito Santo que está lhe enchendo para você xingar o camarada. Então quando a gente fala em ser cheio do Espírito Santo, nós estamos falando em você ser cheio na sua alma. Quem aqui já experimentou aquilo que eu falei, né? Está sentindo a presença de Deus? Você pode sim sentir a presença de Deus. Você pode sentir a paz, sentir o amor, você pode sentir uma alegria. E isso é necessário, irmãos. A gente precisa trazer essa realidade espiritual para o nosso coração, para a nossa alma. É por isso que quando ele fala, o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, e ele diz: cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quando a gente coloca louvores no nosso coração, na nossa mente, começamos a cantar, começamos a louvar o Senhor, nós estamos atraindo a presença dele para dentro do nosso coração, da nossa alma. E o Espírito Santo ele vai enchendo o nosso coração, nossa alma. E ele precisa, nós precisamos, na verdade não é bem ele, nós precisamos fazer isso diariamente. É uma atitude diária de estar se enchendo do Espírito Santo. Não é uma experiência isolada que o camarada teve há 200 anos atrás, nunca mais se preocupou em se encher do Espírito Santo, nunca mais adorou a Deus, já fui cheio do Espírito Santo, estou garantido aqui para o céu. Mas não é bem isso o propósito. Tanto é que é um mandamento para nós em Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Amém, amados? Então, pastorzão...